Nós vamos falar sobre a chegada de um bebê cardiopata e de como isso impacta a vida da família. Para falar sobre esse tema e também tirar dúvidas, você pode participar, comentar. Eu recebo a médica cardiologista pediátrica, a doutora Mona Adalgisa Simões, que vai então tirar dúvidas sobre diagnósticos e tratamentos. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui para poder tentar passar um pouquinho do dia a dia, do que a gente conhece, para auxiliar as pessoas quando acontece isso na vida delas de uma maneira inesperada. A doutora Mona fala com muita propriedade, com muita experiência, porque além hoje de atuar no Hospital Dona Helena, no Hospital da Unimed, também foi uma das precursoras aqui nessa área em Joinville, né, doutora? Como é que foi? Então, assim, na sua vida, porque a gente sempre conhece o médico do outro lado do balcão, né? Dando diagnóstico, dando tratamento, mas assim, entender que às vezes um diagnóstico difícil para uma família é também um momento difícil para o médico. Como é que foi quando a senhora começou a atuar diretamente com isso? Eu comecei a atuar diretamente com isso quando eu fui cardiologista pediátrica da maternidade Darcy Vargas. Isso se iniciou em 2004, quando a gente percebeu que precisava ter um cardiopediatra de rotina lá para fazer o diagnóstico das crianças e para a gente ter o tratamento quanto antes. Ao mesmo tempo, eu também comecei a fazer ecocardiograma fetal e a gente começou a dar o diagnóstico destes bebês já antes do bebê nascer e fazer uma programação para o nascimento desses bebês. E aí, para deixar as pessoas um pouquinho tranquilas, eu vi que ali foi colocado que em cada 1000 nascimentos, que é mais ou menos o que a gente tem aqui em Joinville por mês, tem 10 crianças cardiopatas. Sim, nós temos 10 crianças cardiopatas, mas não com cardiopatias graves, tá? Então, assim, nós temos crianças com cardiopatias leves que muitas vezes não precisam de intervenção. Existe uma pequena fração deles que são cardiopatias graves que precisam ter a intervenção já na hora que nasce, né? É por isso que o ecocardiograma fetal, ele, uma vez pelo menos durante a gestação, ele é o ideal que se faça, né? E hoje em dia, aqui em Santa Catarina, já na época fui até na Câmara de Vereadores, a gente aprovou o que chama-se teste do coraçãozinho. Esse teste do coraçãozinho é já para não deixar a criança com cardiopatia grave sair da maternidade sem diagnóstico. Então, o teste do coraçãozinho, ele não serve para dizer se o teu filho tem ou não problema. Ele só serve para dizer se a cardiopatia é grave ou não. Então, normalmente, se o teste do coraçãozinho está alterado, ali já é feito todo o procedimento para atuar em cima do bebê. Isso foi com o passar dos anos, tá? Então, isso está atuando, eu acho o teste do coraçãozinho, ele vem aí de 2012 para cá, né? Como a senhora colocou, houve muitos avanços, né, em diagnóstico e em tratamento, mas de qualquer modo, assim, trazendo um pouco mais para a questão humana, na relação médico, paciente e família, um diagnóstico de um problema cardíaco sempre assusta muito, né? Eu acho assim, ó, essa intervenção na família, ela não é uma intervenção médico-paciente, é uma intervenção interdisciplinar. Então, assim, uma coisa que sempre, durante o período que eu trabalhei principalmente no SUS, uma coisa que a gente trabalhou bastante, porque foi justamente isso que eu notei. Você dá o diagnóstico para uma mãe, imagina isso, a mãe vai para a maternidade, naquele momento lindo que ela espera o filho dela, que é um bebê que vem normal, e nasce um bebê normal, mas com um problema no coração que ela não está vendo e que os médicos dizem para ela que aquilo é grave. Então, assim, olha, nesse momento a pessoa tende a arranjar algum culpado, ou ela culpa Deus, ou ela culpa o médico, ou ela culpa a si mesmo. E é um momento que, quando a gente conversa com eles, a gente eles não conseguem ter esse entendimento, porque imagina, é um choque. Então, eu criei durante um período, agora está completamente diferente, posso até relatar como que é na Darcy Vargas. Eu falava para a paciente, ela levava aquele choque, chamava já a psicóloga conversava com ela. No segundo momento, voltava eu e o pediatra para conversar com essa mãe,
para poder explicar, porque no primeiro momento o choque é tão grande que a paciente não consegue entender o que é que o neném tem. Né? Fica diferente quando a mãe já tem o diagnóstico no ecocardiograma fetal, porque daí a gente já vai conversando, vai explicando. Então, por exemplo, hoje na Darcy Vargas existe o serviço de medicina fetal. É feito o diagnóstico, entra a psicóloga, entra a assistente social, a pediatra, a obstetra, todo mundo. Levam essa mãe para conhecer a UTI neonatal, onde o bebê vai ficar, como que vão ser esses procedimentos. Então, ela é preparada de uma maneira diferente. Óbvio que ainda acontecem os diagnósticos depois do nascimento, tá? E sempre é um choque e sempre é muito difícil para essa mãe. Até porque a simbiose, ela não acaba no momento em que há o parto. A mãe ainda continua extremamente ligada à criança. E isso pode ser até importante na questão da fé, da confiança de que o tratamento vai ser eficaz. É muito complicado. Eu sempre digo assim, ó, você vai ver um médico pela primeira vez, aquele que você nunca viu, que você não teve contato nenhum com ele vai te dar um diagnóstico e você vai ter que confiar nele, tá? Então é muito ruim isso se não tiver um preparo, um carinho, um acolhimento disso. E tem que ser um acolhimento com as pessoas falando a mesma linguagem, né? Por isso que tem que ser, não é só uma equipe multidisciplinar, tem que ser uma equipe interdisciplinar, que todos conversem sobre o caso daquele bebê e com a mãe e com a família junto, né? Então, por exemplo, lá na maternidade tem muito isso, né? É o binômio mãe e filho, depois passaram até para tri, que é o pai, mãe e filho. E isso tem que servir de exemplo para todos os hospitais. Né, que a gente precisa disso, que a gente precisa do multidisciplinar. A gente precisa disso até no consultório. Né? Então, assim, essa interação de ter todo mundo acolhendo e conversando faz a diferença para o tratamento da criança, para a tranquilidade da família. Né? Eu participo junto com o Dr. Hugo no Instituto Oliveira, eu digo para ele que ele fez para as crianças com câncer. O meu sonho é que isso aconteça para as crianças com cardiopatia congênita. Então, assim, é uma bandeira que eu vim levantando nesses anos todos e eu senti isso. E eu nunca me esqueço de uma mãe, uma vez, que eu dei o diagnóstico para ela da primeira filha com cardiopatia. E daí, anos depois, eu estava passando pelo corredor do hospital, ela me parou e disse, doutora, eu tive outra neném e essa vez veio normal. Aí eu levei aquele choque. Eu disse, meu Deus, ela estava se culpando de ter tido uma filha com cardiopatia. Então, isso é uma coisa que as mães precisam saber. Ninguém tem culpa. Isso é uma coisa que vem da natureza e que é mais importante. Todas as cardiopatias, hoje em dia, elas têm tratamento. Com raras exceções, a gente não tem tratamento. O que é que a gente precisa fazer? O diagnóstico precoce, antes de nascer, para planejar esse parto de maneira adequada. Uma verdadeira aula, doutora Mona. Tanto que eu não foquei na questão, porque a gente, se fosse citar, né, as doenças graves ou as doenças que têm um tratamento mais rápido, já ocuparia muito tempo. Mas focar, né, nessa humanização do tratamento, nessa questão da esperança, eu acho que também é um diálogo importante, que a gente também cumpre o papel social nesse sentido, porque muitas vezes é uma mãe sola, uma mãe que está sozinha, desamparada, não tem uma rede de apoio e se espera muito do médico. Então, assim, saber que existe essa rede de apoio médica hospitalar também é um alívio nesse momento. Então, assim, quero agradecer a sua presença. A senhora tem colocado muitos tijolinhos no seu sonho, espero que estar aqui hoje falar sobre isso seja mais um tijolinho e que no próximo momento a gente possa falar também do Instituto, porque já falamos do Instituto Oliveira, que realmente lida, para você que ainda não conhece, atende, acolhe crianças com câncer e família aqui em Joinville também. É um projeto novo, né? E que a gente também tem abraçado aqui. Então, doutora Mona, muito obrigada e seja sempre bem-vinda a Ver Mais. Obrigada.